Juízes capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor.
Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Porventura, não achariam e repartiriam despojos, 1 ou 2 moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor,
Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas.
Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bara. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão.